Oi. Oi, boa tarde, como vai? Voltando aqui com vocês, né, para a nossa segunda semana de aula. Hoje à noite a gente tem aula ao vivo, tá? Eu vou estar tirando as dúvidas lá do que a gente viu na primeira semana, eu vou estar incrementando algumas situações e agora a gente vai falar de alguns conceitos. Então, o que a gente vai fazer agora, nesse momento? Nesse momento, a gente vai trabalhar os seguintes conceitos, tá? Deixa eu puxar para cá, só um instantinho. Nós vamos falar da unidade 2, que seria a introdução à microeconomia. A gente vai ver os conceitos de microeconomia e as suas definições. Deixa eu só anotar aqui o tempo da aula, para a gente não se perder. E as suas definições, a gente vai falar de mercado, tipos de concorrência e mercados, que seria concorrência perfeita, imperfeita, monopólio, oligopólio. Vamos falar sobre teoria do consumidor, escolhas, preferências, pressupostos e axiomas, ponto ótimo do consumidor, teoria da firma. Vamos falar sobre fatores de produção, pressupostos, custos de produção, receita de produção e lucro, tá? E a gente vai encerrar essa disciplina essa semana, tá ok? Caso a gente consiga, o que eu estou pretendendo, nós iríamos começar a trabalhar a introdução à macroeconomia, mas essa é a nossa unidade da semana. Sendo que, o que nós vamos fazer hoje, tá? Eu vou tirar esse slide, eu vou puxar um outro slide, que é o slide lá do conceito. E lembrando, tá? Eu sou a professora Fernanda Araújo, boa tarde, né? Para quem não me conhece, para quem nunca me viu aí, para quem é a primeira vez que entra na aula. Então, assim, a gente já viu lá na primeira semana conceito. Lembrando, a economia é uma ciência social aplicada, tá? É uma ciência social aplicada. Ela vai estudar as relações do homem dentro da sociedade a níveis de produção, a níveis de interação de produção, a nível de governo Estado, tá, gente, que eu estou falando. Então, é isso. E como a gente viu isso lá atrás, agora, tá aqui na frente, deixa eu... Só um minutinho. Gente, eu peço perdão, não é que eu estou olhando o meu telefone, é porque no momento que eu coloco na tela cheia, eu simplesmente não consigo ver o horário. Aí, para a gente também não passar o tempo, eu tenho que marcar no telefone, né? Então, bora lá. E agora a gente vai iniciar com economia, introdução à microeconomia. E aí eu trouxe esse slide aqui que conceitua e diz assim: a microeconomia ou a teoria dos preços, ela analisa a formação de preços no mercado, ou seja, como a empresa e o consumidor interagem e decidem qual o preço e a quantidade de determinado bem, serviço ou serviço em mercados específicos, tá? Isso é microeconomia, gente. Lá na frente a gente também vai ver uma tabela que fala sobre macro e microeconomia fazendo a comparação. Ou seja, é como o preço é formado dentro do mercado de Altamira, no próprio mercado nacional, está ligado ao que produzir, a como produzir, a quanto produzir, ao que eu vou oferecer e por quanto eu vou oferecer. Isso é microeconomia. Por quê? Porque eu vou estudar quem é o meu mercado consumidor e o que ele pretende e deseja comprar, tá? A interação da empresa com o consumidor. Dentro dessa situação, enquanto a macroeconomia enfoca, tá, o comportamento da economia como um todo, quer dizer, consideráveis variáveis globais, como consumo agregado, renda nacional, investimento global, a análise microeconômica, ela se preocupa com a formação dos preços de bens e serviços e de fatores de produção em mercados específicos, tá? Vocês lembram que a gente vai sempre falar o que dentro da economia? Eu não posso lançar um produto em um determinado mercado consumidor onde não haja absorção, onde não haja utilidade daquele produto e onde o meu foco de consumidor não tenha dinheiro suficiente para comprar aquele produto, tá? Então, é isso. E a microeconomia, ela estuda o funcionamento da oferta e demanda na formação do preço.
no mercado, isto é, o preço obtido pela interação do conjunto de consumidores com o conjunto de empresas que fabricam um dado bem ou serviço. Só um instante, gente. E a ótica do ponto de vista. Do ponto de vista da administração de empresas, quem estuda uma empresa específica, tá? Prevalece a visão contábil financeira na formação de preços de uma venda de seu produto, baseada principalmente nos custos de produção, enquanto na microeconomia predomina a visão do mercado como um todo, ou seja, o gosto do consumidor. Na verdade, gente, fazendo um adendo aqui, é muito importante a gente entender que ciências sociais aplicadas, tá? Estudos de economia, ele vai andar de mãos dadas, junto com o estudo da gestão e o estudo contábil. Por quê? Porque eu não posso lançar um produto que as pessoas não queiram, eu não posso lançar um produto que as pessoas não comprem, e eu também não posso lançar um produto que eu venha a ter prejuízos. Por isso que eu falo para vocês que é tão importante vocês entenderem de economia, vocês aprenderem economia, tá? Não é só mais uma matéria para passar, mas é uma matéria que você vai aplicar dentro da sua empresa. É muito voltada para planejamento estratégico, empresarial, para o planejamento financeiro contábil. Mas uma coisa é importante, as três elas vão andar agregadas, elas não se separam. Na verdade, em administração, economia, ciências contábeis e administração não se separam, tá, gente? Essa história de dizer assim, mas eu sou contador e isso aí não tem nada a ver comigo, isso é coisa do economista ou do contador, tá errado, é coisa de você sim. Se você não tiver determinados conhecimentos, você não consegue fazer além de um trabalho mínimo. E hoje o mercado ele não quer esse perfil de profissional. Ele quer qual profissional? Ele quer o profissional que realmente ele vai agregar determinados valores, tá? Assim como, tá, gente? Eu não estou falando só para o contador. O administrador, da mesma forma. Eu sei que existem trabalhos técnicos que são específicos do gestor, que são específicos do contabilista e que são específicos do economista, mas não se fechem na ideia de que vocês não precisam saber, porque vocês precisam, até para argumentar, até para... Imagina se vocês passam amanhã a trabalhar dentro de uma empresa multinacional, onde você precisa ter os 3 níveis de conhecimento. Eu não estou dizendo que você precisa ter os 3 níveis de formação, mas você já imagina, você vai lá para uma reunião de tomada de decisão e você é o contabilista e você não entende de economia e você não entende da gestão financeira e do planejamento do mercado, da gestão estratégica do mercado, e tu tens que entrar lá, defender o teu ponto de vista contábil disso, ou o administrador, a mesma coisa, ou o próprio economista. Então, sim, vocês têm que saber o mínimo. Voltando aqui para a aula. Bora lá. A abordagem econômica, ela se diferencia da contábil, mesmo quando são tratados os custos de produção, pois o economista analisa só os custos efetivamente incorridos, tá? Não só os custos efetivamente incorridos, mas também aqueles decorrentes das oportunidades sacrificadas, ou seja, dos custos de oportunidade ou custos implícitos. Os agentes de demanda, gente, eles são consumidor, tá? E aí, dentro dessa situação, a gente vai ver o quê? Vou falar a palavra, ela está em latim, coertis paribus, tá? Coerteris paribus. Não riam e não façam meme. Para analisar um mercado específico, a microeconomia se vale da hipótese de que tudo mais permanece constante. Em latim, coeteris, tá? Coeteris paribus. Então, ela vai fazer uma análise de variáveis, em parte, constantes. Vamos lá. O foco desse estudo é dirigido apenas àquele mercado específico, onde as variáveis dele, quais seriam as variáveis?
Se o clima ele é um clima sazonal, então você faz estudo determinando a sazonalidade do clima. Se o clima ele é constante, determinando a constância do clima. E o que você não coloca? Uma catástrofe climatológica, tá? Uma queda de mercado como houve na pandemia, isso ninguém analisou. Então, assim que é feita a análise, tá? Microeconômica, se o mercado ele está evoluindo, você faz ali a sua análise, entendendo que o mercado ele vai evoluir conforme o percentual normal evoluiria, e não se ele tivesse um grande boom. Se ele está evoluindo, você faz a sua análise econômica, tá? Específica daquele mercado, com uma pequena involução de mercado, tá? Uma pequena, como é que a gente chama? Retirada de mercado, involução, redução de mercado, mas não com uma queda grotesca, tá? Então, é sempre trabalhando em cima das constantes e não em cima de coisas que não aconteceriam. A análise microeconômica ela é feita dessa forma. O foco de estudo dirigido é apenas aquele mercado, analisando o papel que a oferta e a demanda nele exercem, supondo que outras variáveis interfiram muito pouco ou nada. Como eu falei, vai interferir? Vai, mas vai dentro do normal. Eu posso chegar e dizer assim, não, vai interferir assim. Hoje eu vendo 1.000, mas amanhã eu vou vender 20.000. Não, não é com esse perfil de variável, é uma variável dentro do padrão, tá? E com essa hipótese, torna-se possível o estudo de determinado mercado, selecionando-se apenas as variáveis que influenciam os agentes econômicos, né? Consumidores e produtores, nesse particular mercado, independente de outros fatores que estão em outros mercados, tá? Poderem influenciá-los. O que seriam esses outros fatores? Vamos lá, digamos que eu tenho um produto de pão. A gente sabe que o pão, o trigo, ele muitas vezes é cotado em dólar. E que quando o dólar sobe, sobe-se também o preço do pão. Tá? Apesar de que eu não concordo, eu acho que a gente tem que ter esse perfil de análise variável média. Mas a gente nunca pensou que o dólar ia sair de 3 e pouco, de 4 e pouco para quase 6. Né? 50%, aí 100%, perdão, de aumento. E aí, dentro dessa situação, a gente leva em consideração o quê? A gente leva em consideração a quantidade crescente do consumo de pão no mercado, a gente leva em consideração que a gente pode crescer dentro da normalidade, mas a gente não levou em consideração esse aumento de 100% em cima do dólar, que assim também aumentaria o trigo e aumentaria o custo de produção, tá? Então, isso seria um fator externo que poderia influenciá-lo, mas na análise microeconômica não entra. E essa análise dessa taxa flutuante de mercado, ela entra onde? Ela entra lá na macroeconomia, tá? Então, assim, nós sabemos, por exemplo, que a procura de uma mercadoria é normalmente mais afetada por seu preço e pela renda dos consumidores, né, que realmente irão consumi-la, né? É um nasmo vicioso. Então, assim, a microeconomia, ela procura analisar o efeito do preço sobre a procura, Supomos que a renda permanece constante, ou seja, não vai haver uma inflação tão alta, não vai haver uma queda, né, tão alta ali, o desgaste tão alto do salário. Da mesma forma, para avaliar a relação entre a procura e a renda dos consumidores, supomos que o preço da mercadoria não varia. Lembra da história da análise lá do trigo que subiu, que é a principal matéria-prima do pão, porque o dólar subiu e assim subiu também o preço do pão. Então, isso também não entra. Temos, assim, o efeito puro, tá? De cada uma dessas variáveis sobre a procura. Então, o efeito puro seria isso, tá, gente? Demanda, oferta e demanda, sem as outras variáveis ali inconstantes. Analisar a demanda. Gente, ou procura de uma mercadoria ou serviço. Divide-se em teoria do consumidor, demanda individual, e teoria da demanda do mercado.
ou seja, quanto será consumido ou quanto os consumidores pretendem consumir de determinado produto. E a teoria de demanda do mercado. A procura depende de variáveis que influenciam a escolha do consumidor. São elas. Perdão, gente. O preço do bem ou serviço prestado, o preço dos outros bens equivalentes àquele, a renda do consumidor, o gosto ou a preferência do indivíduo. Para estudar-se a preferência isolada dessas variáveis, utiliza-se a hipótese do coeteris paribus, ou seja, da constância do aumento da procura daquela mercadoria, daquele bem ou daquele serviço, de maneira gradativa, tá, gente? Ou seja, considera-se cada uma dessas variáveis separadamente e depois se junta para se fazer uma análise. Na teoria da oferta, tá? A teoria da firma de um bem ou serviço também subdivide-se em oferta de firma individual e oferta de mercado. Dentro da análise da oferta da firma são abordadas a teoria da produção, que analisa as relações entre as quantidades físicas do produto e os fatores de produção. E a teoria dos custos de produção, tá? Que incorpora, além das quantidades físicas, os preços dos insumos. E qual preço? O preço é estável dentro da normalidade, tá, gente? A gente não faz a previsão dizendo assim, mas se acontecer isso, vai ficar assim, não. Preço estável dentro da normalidade. Na teoria da firma, gente, segundo essa teoria, as firmas trabalham com o lado da oferta de mercado, ou seja, com os produtos que vão oferecer aos consumidores como bens e serviços produzidos. As firmas são de extrema importância para os mercados, pois reúnem capital para realizar a produção e são as responsáveis por agregar valor às matérias-primas utilizadas nesse processo com o uso de tecnologia, tá? Firma, gente, é empresa, tá? É porque... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é que a minha aula esteja desatualizada, é utilizado esse termo, tá? Dentro da economia. Antigamente, na contabilidade, ou as pessoas sempre diziam assim, eu vou abrir uma firma, que queria dizer que ela iria registrar formalmente uma empresa, tá? Então, hoje a gente chama de empresa, a gente chama de organização, mas pode ser utilizado o termo firma. As empresas, elas produzem conforme a demanda do mercado e a oferta ela é ajustada por aqueles que estão dispostos a consumir, ou seja, se o consumidor ele aumenta lá a procura, as firmas, né, as empresas, elas vão produzir mais. Se ele vai diminuindo a procura, eles gradativamente vão diminuindo o perfil de produção, tá, gente? Ou a quantidade de produção. Para quê? Para que não haja excedente de produção. Excedente de produção, gente, todo mundo sabe aqui, né? Não é bom, porque é capital parado, gera prejuízo e também gera queda nos preços reais, né, do mercado, tá? Então, vamos lá. A teoria da firma não tem como objetivo o interesse de definir a empresa do ponto de vista jurídico ou contábil. A empresa é vista como uma unidade técnica de produção, propriedade de indivíduos ou famílias que compram fatores de produção para a produção de bens e serviços. Então, vamos continuar aqui. A teoria do consumidor ou teoria da escolha é uma teoria microeconômica que busca descrever como os consumidores tomam suas decisões de compra e como eles enfrentam as mudanças em seu ambiente. Os fatores que influenciam as escolhas dos consumidores estão basicamente ligados à sua restrição orçamentária e preferências. Os principais instrumentos para análise e determinação de consumo são a curva, tá, de indiferença e a restrição orçamentária. E, por fim, para a teoria do consumidor, as pessoas escolhem obter um bem em detrimento de outro, em virtude da utilidade que eles lhe proporcionam, tá?
E aqui a gente encerra, tá? A nossa primeira parte seria o nosso primeiro dia de aula. Dentro dessa situação, a gente vai voltar lá na outra aula, tá? Falando sobre mercado, concorrências de mercado e mercados, tá? Seria concorrência perfeita, imperfeita, monopólio, oligopólio. Brigadão, a gente se vê na próxima aula. Não sei se vocês perceberam, hoje eu estou gravando na varanda porque está aparecendo as facas da cozinha. Então, é isso.